Você quer fazer o teu negócio crescer? Está a fim de aumentar a lucratividade? Eu tenho aqui uma oportunidade para você. M&A, fusão e aquisições. Eu sou o Adriano Barcelos da ValoWeb e trouxe aqui o meu amigo Alexandre Vidal, diretor de novos negócios da Nextbee, uma empresa especializada nesse assunto. E hoje nós vamos tratar como que você, empresário, pode crescer, como que você pode adquirir novos negócios. Ela é fundamental para você poder expandir seus produtos, expandir a sua área de atuação. Meu amigo Alexandre, obrigado pela presença. A Nextbee hoje é uma empresa especializada em M&A. Conta para nós, o que significa essa sigla, essa palavrinha em inglês? Olá, Adriano, muito obrigado pelo convite e obrigado ouvintes aí do seu canal. É isso aí, vamos falar de M&A hoje. M&A nada mais é que um termo em inglês, né, chamado Mergers and Acquisitions, que nada mais é que fusões e aquisições. Ou até traduzindo um pouco mais para o nosso português, compra e venda de empresas, né? E atrelado a isso, Adriano, nós temos vários produtos, né, na verdade, que estão num pacote chamado de M&A, digamos assim. Então nós temos aí desde um valuation, que nada mais é do que saber exatamente quanto uma empresa vale, né? E aí com várias ferramentas também dentro desse pacote. A gente fala de business plan, que são planos de negócio, para que as empresas possam aí crescer de uma forma inorgânica, que chamamos, que é compra de empresas, né? Participações acionárias, societárias, de soluções, enfim, uma série de produtos atrelados ao mercado de M&A que a Nextbee tem dentro do seu portfólio e pode ajudar o empresário aí a crescer o seu negócio. Bacana. Então vamos lá. Eu sou um empresário e quero entrar num segmento pela qual eu não tenho tanta expertise, mas me interesso. Sim. Como que o M&A vai me ajudar a entrar nesse mercado? Sim. Bom, normalmente, Adriano, o que acontece? As empresas fazem um valuation, né? Que é justamente você entender a característica do negócio, o quanto ele vale naquele momento e quanto ele pode projetar de resultados futuros, tá? Então, vamos falar assim, o começo de tudo normalmente se vem pelo valuation, né? Que você vai ter uma fotografia exata do que a empresa quer naquele momento e o que ela pode te dar no futuro. Então, é uma possibilidade que o empresário tem de crescer, né, de uma forma organizada, digamos assim. Temos aí uma novidade. Vamos chegar num ponto muito interessante. Curta aí o nosso canal, marque o sininho para compartilhar. Esse assunto vai ajudar muito você a expandir e também pode ajudar um amigo seu. Marca aí. Alexandre, pelo que você está me falando aqui, quando eu penso em M&A, eu também trago o valuation. Podemos dizer que esse trabalho é muito mais do que ao precificar a empresa ou a aquisição, ela mostra um mapa da empresa com o M&A e o valuation. Eu consigo, no primeiro momento, saber qual é a saúde da minha empresa? Olha, Adriano, é exatamente isso que o valuation faz, né? Quando iniciamos um processo de valoração de uma empresa, todos os aspectos são muito bem visualizados. Por exemplo, se uma empresa tem dívidas trabalhistas, dívidas de ordem tributária, enfim, na verdade você tem um retrato exato do momento financeiro daquela empresa. Então, assim, é uma baita ferramenta, não só, né? A gente costuma falar muito isso, sabe, Adriano? A gente no dia a dia, eu só faço valuation quando eu quero vender a minha empresa. Não. O valuation serve exatamente para você ter um retrato da tua empresa no momento e quanto ela pode crescer, o estado que você está naquele momento em que ela pode projetar futuro, né? Então, o valuation é uma das ferramentas, como a gente falou. E aí, Adriano, você como um escritório de contabilidade, a gente percebe muito que o empresário, principalmente o pequeno e médio empresário, gosta de deixar sua contabilidade sempre mais ou menos, né? E aí a gente sempre bate muito nessa tecla que o empresário precisa se profissionalizar cada vez mais.
ter uma contabilidade sadia, em dia, né? E aí sim esse retrato fica cada vez mais clarificado para o empresário para poder realmente alavancar os seus negócios. Alexandre, eu tenho aqui um case, eu tenho um cliente, já está uma empresa consolidada no mercado, mas o filho dele não vai assumir até então. Ele está estudando para um outro segmento, tem intenção de morar fora do país. E conversando com o pai dele, com o meu cliente, que é o empresário, ele disse que a pretensão dele é vender a empresa. Né? Sim. Como que ele começa? Eu não vou sair anunciando no jornal, né? Exato. Eu não posso ir lá, ou às vezes o empresário, quando ele trabalha muito, trabalha de forma árdua, ele tem um valor muito grande e sentimental. Sim. Como que a gente começa um trabalho de M&A junto com esse empresário? Boa pergunta, Adriano. Porque a gente vê muito no nosso mercado. Infelizmente, o empresário brasileiro, a grande maioria, não pensa numa sucessão, né? Diferentemente do mercado americano, que é muito consolidado, né? O empresário americano já pensa em abrir a empresa, já sabe exatamente quando vai vendê-la, né? Já coloca uma vida da empresa e assim ele vai se posicionando ao longo do tempo. Nós entendemos lá na Nexp que o empresário realmente ele precisa de uma educação, vamos falar assim, para poder realmente preparar a empresa para o futuro, como você bem disse, né? O filho talvez não vai cuidar, a filha não quer saber, enfim, tomam outros caminhos de carreira, né? E aí o que a gente diz aqui é a preparação de venda da empresa, né? Que a gente auxilia o empresário aqui a construir essa venda, né, ao longo do prazo. É mais ou menos o seguinte, a gente gosta de comparar muito ao mercado imobiliário, né? Quando você vai vender um imóvel, você não dá aquela pintada, coloca ali o telhado mais bonitinho, enfim, você dá aquela, né, pincelada no negócio para poder vendê-lo com mais propriedade, né? E assim a gente também orienta o empresário. Então, normalmente, ele mais uma vez vai para o valuation, quando ele inicia aquela, eu tenho a necessidade gostaria de vender o meu negócio. Então, a gente precifica, vê exatamente os gaps que a empresa pode ter, porque muitas vezes no momento de venda tem um processo de due diligence que a gente fala, né? Que nada mais é que uma auditoria do que foi feito no valuation, justamente para identificar se o empresário tem dívidas, né? Se tem trabalhistas, impostos, etc. Uma série de números que no due diligence vai aparecer. Então a gente indica que o empresário, ao longo do período de venda, que ele faça uma coisa linear para que a empresa venda com a maior probabilidade de valores possíveis aí numa transação. Então a gente ajuda a preparar essa empresa para uma venda. Maravilha. Alexandre, voltando aqui para a parte de aquisições, aproveitando um gancho, eu tenho aqui um outro cliente, ele trabalha no ramo de confecção, ele tem um know-how muito bom, ele possui já algumas lojas espalhadas e ele sente a necessidade de expandir o negócio dele, de buscar um outro perfil, né? E muitas vezes eu vejo que o empresário ele acaba abrindo uma nova empresa sem conhecer o segmento, acaba destinando recursos ou acaba trazendo uma pessoa, um sócio que não é muito o perfil dele. E geralmente a história não acaba muito bem. Né? Quando um empresário contrata um serviço de M&A, tem como a gente trabalhar com o empresário para verificar o perfil do negócio, o perfil do sócio? Porque é o que eu falei, fusão, na teoria ele vai ter um sócio, não vai? Exatamente, Adriano. Ótima pergunta também. Adriano, é o seguinte, quando você... eu acho o seguinte, uma empresa quando não está crescendo, ela está morrendo, né? E muitas vezes o empresário ele pensa o seguinte, cara, como é que eu vou expandir o meu negócio? Né? Eu não tenho dinheiro para investir mais, eu preciso de um sócio complementar, certo? Porque sócio por sócio não adianta nada. Na verdade, a gente até indica que não seja com o mesmo perfil. Tem que ser com um perfil complementar. De repente, você é um bom cara de administração, mas você não é um bom cara de vendas. Né? Então, o perfil do empresário não é só o dinheiro que numa participação societária que vai valer aquele momento. Muitas vezes você precisa entender qual é o perfil de sócio que está entrando na sua empresa, porque dinheiro por dinheiro vai te atrapalhar muitas vezes.
não é só o dinheiro. Então, se você pensa em ter um sócio, que ele seja sempre complementar aos seus negócios, porque senão você também está fadado aí ao insucesso num processo de M&A como esse. Então, todos esses tipos de escolhas são fundamentais que elas sejam muito bem amparadas, né? Por exemplo, está trazendo alguém para o teu time de sócios, você tem que entender qual é a função que ele vai ter dentro da sua empresa, se ele vai estar na operação, se ele não vai estar na operação, ou ele só vai colocar capital, né? Então, tudo isso a gente também auxilia no processo de M&A. Você vê quanta coisa, né, Adriano? O processo de M&A parece que é só uma compra e venda, mas não é, né? Então, esse auxílio, você sempre precisa, a gente indica sempre que você tem alguém muito especializado ao seu lado e isento de emoções nesse caso, né? A gente pode ter muita emoção, você tem que ter muita razão no processo de fusão ou aquisição. Que bacana, Alexandre. Então, podemos dizer aqui que o M&A e o Valuation são boas ferramentas de gestão para o empreendedor ou para a empreendedora. Sem dúvida, Adriano, sem dúvida. Eu falo o seguinte, não só isso, né? O que nós buscamos muito na Next são empresários contábeis que realmente façam jus à contabilidade, né? Porque isso vai facilitar toda a vida no processo de M&A. Né? Nós vemos muitas vezes aí empresário, é difícil até você compor um valuation porque ele está tão pobre de dados, de informações contábeis, que você não consegue extrair absolutamente nada do que se tem numa contabilidade, né? E aí, para você falar de fusão e aquisição futura, triplica o problema, né? Porque quem vai comprar uma empresa que não tem uma contabilidade sadia, né? Então, a gente entende, sim, que o processo de M&A passa por muito de educação, né? Tanto do empresário, como até do contador, muitas vezes, que acha que simplesmente ter números que não são fidedignos, vamos dizer assim, ele está fazendo uma contabilidade e a gente sabe que não é assim. Maravilha. Deixando esse tema aqui, eu acho que rende a muitos assuntos. Muitos. Eu vou agradecer a tua presença e já deixar um convite para uma próxima conversa. Adriano, o agradecimento é todo meu, né? Agradecemos muito a ValuWeb, que está fazendo um trabalho bem bacana no mercado, valorizando a sua carteira de clientes, né? E colocando à disposição a Next para tudo que vocês precisarem, inclusive todo o seu canal aí também que possam estar fazendo contato conosco. Maravilha. Meus amigos, minhas amigas, primeira mão anunciando para vocês, ValuWeb em parceria com a Nextbee. Vamos levar para os nossos clientes e para qualquer empresário que precise de M&A e Valuation. É só seguir e curtir. Um abraço!